Boa noite, boa noite, boa noite. Que bom que nós estamos aqui novamente para estudar, para analisar, para refletir em cima desse tema tão importante de hoje, né? Dando continuidade aí à série, o seu casamento tem jeito. Nós estamos aqui para trazer esperança, para trazer para você, até mesmo assim, eu diria, a certeza de que tudo nós podemos em Deus. Então vamos lá conjugar o nosso verbo poder. Eu posso, tu podes e ele pode. Deus pode todas as coisas, né? E se ele pode todas as coisas, então nós podemos todas as coisas nele também. Lembra, semana passada eu falei que hoje, eu tô tentando arrumar isso aqui, gente. Eu falei que hoje eu voltaria com a continuidade do assunto da semana passada. Nós vimos semana passada que Deus ele disse que a mulher deveria amar, respeitar o seu marido, ser submissa ao marido, e o marido deveria amar a sua mulher. E aí eu mostrei para você que, assim como a Trindade, cada um tem sua função, mas são um só poder, um só Deus, né? Um só governo. Assim também no lar, né? Deus ele instituiu marido e mulher para administrar uma família, mas com funções diferentes. Então, o homem seria o cabeça, né, da mulher. A mulher deveria, então, ser submissa ao marido, mas não significa isso, eu expliquei bem semana passada, que ela seria inferior. Porque Deus não criou seres que um é melhor que o outro, um é superior ao outro. Não existe isso. Isso foi invenção humana, tá? Então, veja bem, é apenas uma questão de funcionalidade. Você lembra que eu falei isso? É uma questão de ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Então, cada um tem a sua função. Porque não dá para ficar mulher fazendo o papel de homem, homem fazendo o papel de mulher. Lembra que eu falei para você que numa empresa não tem como funcionar dessa maneira? Então, não existe, né? Não tem como essa bagunça, né? Cada um manda, cada um faz isso, cada um tem que ter a sua função. Então, quando o Senhor Deus determinou que mulher deveria ter essa função e marido deveria ter aquela, nós temos que entender que ele é um Deus sábio e com certeza o que ele coloca sempre vai ser para o nosso bem e vai ser o melhor, né? E hoje eu prometi que eu ia trazer essa parte masculina, né? Que semana passada a gente trouxe a parte feminina, que a mulher deveria então ser submissa ao seu marido. Então hoje nós vamos ver um pouquinho a questão do amor, porque se parássemos ali só na parte da mulher, a gente ia falar, nossa, quanta cobrança, né? E mesmo assim, né, a gente diante da situação pode pensar, mas é muito mais difícil essa coisa de ser submissa, dera a tarefa mais fácil para o homem que é amar, a mulher é tão fácil para a mulher amar, né? Pois é, mas veja bem, quando Deus deu para o homem o papel de amar a sua mulher, longe de ser um papel fácil, pode ter certeza, ele deu talvez o mais difícil, tá? Ele deu, porque ele disse que era para amar assim como Cristo amou a sua igreja. Olha que coisa, hein? Como foram aqueles com quem Jesus conviveu? Como eram aqueles, né? A Bíblia fala como eram os apóstolos, né? Rebeldes, incrédulos, né? Muitas vezes se metiam em encrencas ali, falhavam, né? Retrocederam na última hora. Então, longe de ser um grupo fácil de amar, esse grupo era um grupo difícil de amar. E Jesus não fez como muita gente está fazendo hoje. Separa quando as coisas não estão bem, né? Aqui é muito difícil, é muito trabalhoso, essa daqui é muito difícil de lidar. É melhor a gente se separar. A Bíblia diz que Jesus amou-os até o fim. Qual é esse fim? O fim da vida dele. Hoje nós estamos vivendo num momento que a gente está aí ouvindo, né, falar sobre isso, que é sociedade líquida. E uma sociedade líquida é uma sociedade que ela não tem compromisso. Da mesma forma, está indo essa mesma ideia, esse mesmo pensamento para dentro da relação marido e mulher, tá? E já casam assim, vamos nos casar. Se não der certo, separa.
Mas o que Jesus falou? Que deveria ser até o fim. Amar até o fim. Então esse amor é um amor que é para ir até as últimas consequências. Não é até que ela me faça raiva. Até que ela esteja linda e maravilhosa como eu me casei com ela. Até que surja o primeiro fio branco de cabelo, né, no cabelo. Até que apareçam as rugas. O que mais, hein, gente? Tem muita coisa aí, né? Até que apareçam os filhos. Esse amor não deveria ser condicional. Até que ela tenha saúde. É na saúde, na doença, na alegria, né? A Bíblia não diz isso? Em todas as circunstâncias. Então, não existe esse... até que... Não, até que a morte nos separe. Esse é o plano do Senhor. Quando vier as dificuldades, as lutas, como vem em qualquer relacionamento, o casal deve fazer o quê? Procurar ajuda. Para resolver a sua demanda, para resolver o seu problema. Porque a gente sabe, né, que uma empresa, que é uma coisa material, e não é a coisa mais importante da vida do ser humano, como é a família, quando está em crise, quando está em problema, eles vão buscar ajuda, vão investir, vão gastar, vão trazer profissional, vão trazer, enfim, né? Vão sentar com os funcionários, com os diretores, com supervisores, sei lá, o tipo da empresa. Mas eles vão atrás da saída, eles vão atrás da solução. Ou quando a empresa começa a dar errado, o dono joga lá e fala, eu vou arrumar outra empresa, eu vou fazer outra empresa. É assim? Hein, Almir? Fala aí pra mim. Não, né? Com certeza não. Então, se uma empresa, que é um bem material, lógico, é importante, mas não é a coisa mais importante da vida, tem que se ter tanto cuidado assim e tanto investimento, como podemos nós abandonar o lar, abandonar a esposa, né? No caso, o marido, porque ela tem algum problema aí, algum errinho de fabricação, né? Lá no Antigo Testamento tinha uma prática de que quando o homem casava e não gostava da mulher, dava carta de divórcio. Mas Jesus condenou essa prática. Ele condenou, ele falou, não. Que é isso? É como se dissesse assim, né? Eu sou o bambambam, eu sou maravilhoso e eu mereço uma mulher melhor. Essa daqui já foi boa. Mas olha só, você acha mesmo que tem algum homem perfeito? Não. Então, ele precisa ficar com a mulher da sua mocidade. É essa mulher difícil, com problemas. Sabe, eu fico vendo essa questão da mulher, né, que engorda, a mulher que começa a ficar com os cabelos brancos, né? Lógico que tem tinta, nem todo mundo gosta de pintar e tal. As rugas. E eu achei tão lindinho, acho até hoje ainda, o meu irmão, Sidney, a esposa já está com os cabelos brancos, já tem suas rugas, e ele falou para mim uma coisa assim, eu me sinto orgulhoso das rugas da minha esposa. Já pensou que coisa linda? Um homem assim que se orgulha das rugas da mulher? Por quê? Ao olhar para ela, agora com rugas, já não tão jovem, né? Ele fica imaginando cada marquinha dessa. Foi marcada lutando ao meu lado. Foi marcada batalhando comigo, cuidando dos meus filhos. Isso é valorizar a mulher. Olha que coisa linda. É esse amor, gente. Esse amor que Cristo quer que o homem tenha. Um amor também que leve ao próprio sacrifício. Não fala ali que Jesus é para amar igual Jesus, que amou e a si mesmo se entregou pela igreja. Ele deu a vida pela igreja. Então, esse amor deveria ser um amor assim. Um amor que cuida, né? Um amor do marido. Um amor que esteja disposto a morrer. Que seja um escudo para a mulher, uma proteção. E não colocá-la como proteção dele, como escudo na hora do perigo. Eu acho que tem gente aí que é capaz de, na hora do perigo, gente, colocar a mulher na frente para receber a bala ou a facada. Olha que coisa horrível. Mas não é esse amor que Jesus disse que é para ter. Ele falou que é um amor que protege, né? Que se tiver que enfrentar aí um perigo, um tiro, alguma coisa, ele vai entrar na frente e vai defender essa mulher, né? Ele prefere morrer, sabe? A ter que deixá-la desprotegida. Ele vai dar vida por essa mulher.
Então ele vai blindar essa mulher, né? Ele vai ser o seu escudo, a sua proteção. Então é um amor sacrificial, é um amor que leva ao sacrifício. Eu fico lembrando assim, quando era criança, esse perfil de homem, ele era mais comum. Esse perfil de homem que na hora de uma situação em que a mulher está ali sozinha, uma briga, uma coisa, ele entra em defesa dela, sabe? Parece que a gente vê muito hoje aquela coisa, se vira, resolve você, né? Mas não tem aquela coisa de chegar junto, de proteger, de amparar na hora de uma perda, na hora de uma dificuldade, tá ali, é o seu ombro, é o seu amparo, a mulher se sente segura quando o homem tem essa atitude de protetor. É o que eu vejo, o que eu ouço também, né? Muito assim as mulheres falando, que elas se sentem inseguras diante dos seus maridos. Algumas falam, é um banana, né? Ele não me protege, ele não cuida de mim. Eu, quando estou doente, não tem ninguém que me leve ao médico. Gente, eu já vi isso acontecer quantas vezes. A mulher em casa, às vezes prostrada, sem condições de andar por aí, e o marido não leva a mulher no médico. O que diz? Que é para dar a vida por ela, é para cuidar dela, né? É para cuidar como Cristo cuida da igreja. Cuidar, gente, olha, é muito mais do que comprar a comidinha, não. Mensalmente, não, viu, gente? Não é muito mais que isso, não é só isso, tá? Ele tem que agir de uma maneira que ela se sinta segura, né? Que a mulher se sinta protegida, porque isso também significa, assim como Cristo amou e santificou a igreja, né? E cuida da igreja, o marido, ao fazer isso, ele também está contribuindo para a santidade da mulher. Ele está ajudando na sua vida espiritual. Porque uma mulher que assim é guardada, é protegida e amada e se sente segura, ela vai ter mais facilidade de lidar com galanteios lá fora, com cantadas lá fora, com os elogios lá fora, né? Então, ela guardada pelo seu marido, ela não fica tão vulnerável como aquela mulher que o marido não cuida dela. Ela vive dentro de casa, ela está bem, não faz diferença, sabe? Aquele marido que não valoriza a mulher, o marido tem que valorizar a mulher, tá? A mulher adora, marido, mulher adora que o homem diga que ela está bonita. Pelo menos, pode falar, você é bonito, mas se não quer falar você pelo menos você está, né? Olha como você está linda hoje, com essa roupa, com esse cabelo, né? Valorizar a mulher, porque a mulher trabalha tanto, gente. Hoje em dia, então, olha, sinceramente, vamos tirar o chapéu para muitas mulheres. Trabalham demais lá fora, chegam em casa e ainda tem que fazer tantas coisas, né? Então, vamos valorizar essa mulher, né? Vamos dizer, olha que maravilha, a casa está limpa, está tão cheirosinha, arrumada, você mantém a nossa casa em ordem, né? Que mais que a mulher gosta que o homem diga para ela, né? Então, elogiar também a mulher como profissional. Sabe, a mulher, ela tem a sua profissão, não importa se ela está trabalhando numa loja, se ela é balconista, é diarista, se é uma dentista, se é uma médica, não importa. Ela é uma profissional, valorize. Sabe, às vezes eu vejo alguns homens assim elogiando as mulheres para os amigos, para as pessoas. Minha mulher é assim, minha mulher, sabe, é uma boa professora, minha mulher trabalha, a patroa dela gosta muito que ela limpa a casa dela assim com uma perfeição, né? Então, a mulher ela vai se sentir muito valorizada, sabe? Aí alguém vai e chega para ela e ainda diz, olha, seu marido te elogia tanto, falou que você é uma excelente dentista, é uma excelente profissional, né? Então, veja, olha a diferença, né? O marido amar a sua mulher como se fosse a si próprio, né? Quem não gosta de ser elogiado? Hein? Quem não gosta de receber um elogio? Todo mundo gosta. Então a Bíblia diz que a gente tem que fazer para o outro, viu, marido? Aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse pra gente, tá? Então, quem ama a sua esposa é como se amasse a si mesmo, porque o Senhor Jesus disse que
se torna uma só carne, né? Se é uma só carne, então esse amor, ele é um amor que vai cuidar, porque a gente se cuida, né? É um amor que vai lutar para aquela criaturinha sempre se sentir bem. Não é aquele amor egoísta, né? Que é me sirva, né? Só eu. Eu quero alguém que me sirva, eu quero alguém que cumpra os meus caprichos, que faça tudo do jeito que eu gosto. Então, pensa bem, se é para fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, então você quer tudo isso? Faça tudo isso. Faça, né? Seja tudo que você quer que o outro seja para você. Então, ame como a Bíblia manda amar. O conceito bíblico de amor não é um amor egoísta, tá? É um amor altruísta. Porque quem ama não vai agredir fisicamente ou com palavras, né? Como eu falei agora há pouco, essa questão, se é para amar como ama a si próprio, se é um só corpo, eu não fico me esmurrando, batendo em mim, né? Me ferindo, me machucando, dizendo palavras terríveis contra mim mesma. Pelo contrário, né? Eu gosto de me valorizar, eu gosto de me cuidar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. E principalmente a mulher, viu, marido? Porque a mulher, ela tem, não é que a mulher é carente, né? A mulher tem necessidades afetivas, necessidades emocionais, diferente do homem. A mulher tem necessidade de validação, ela precisa ouvir, todo mundo tem, mas a mulher ela tem a necessidade daquela coisa do homem romântico, aquele homem que é amável, que é carinhoso, né? Que ele usa palavras que vão edificar essa mulher, como a gente fala, que vai jogar essa mulher para cima, né? Que vai cuidar da vida espiritual dela. Porque nós somos o quê? Físico, mental, que aí entram as emoções, né? E espiritual. Cristo, ele cuidava disso, e cuida até hoje, né? Da igreja. Fisicamente, ele quer que a gente tenha saúde, cuida da nossa saúde. Ele provê o alimento, ele provê tudo. Também da parte emocional da nossa mente e da nossa vida espiritual. Ele cuida também e ele quer que a gente esteja alinhado, esses três aí. Então, o marido que vai amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, ele tem que fazer como Cristo fez. Ele tem que se preocupar com as emoções dela. Não é ver a mulher chorando lá no canto. A mulher perdeu o bebê. O marido chega em casa, ela está chorando porque perdeu um bebezinho de 1 mês, 2 meses. E ela está aos prantos. Ele chega e fala o que para ela? Ai, que bobagem, né? Por que você está chorando? Você acha mesmo que para a mulher faz diferença se esse bebê estava já com 8 meses ou se ela estava grávida de 2 meses? Era seu filho. E isso para ela realmente era importante. Então, marido, pense nesse lado, tá? Pense que a sua mulher, ela tem emoções que precisam ser supridas. Eu sei que você não vai estar toda hora entendendo o universo feminino perfeitamente, mas se esforce. Porque Cristo, ele procurava, né, cumprir a sua parte, e isso requeria muito sacrifício dele. Amar aqueles discípulos difíceis, amar o povo da sua época, que não era fácil. Como também não é fácil agora, né? Não é, e ele nos ama apesar dos nossos defeitos, das nossas teimosias, da nossa falta de fé, das nossas falhas, continuamente, né? Diariamente. Então, é fácil? Não, gente. Amar não é fácil. Por isso que eu falei que parecia que ser submisso ao marido era algo muito difícil, né? Mas, gente, amar como Cristo amou a igreja é mais difícil, hein? É uma tarefa bem difícil. Mas é possível, porque se Jesus falou que o homem deve amar dessa maneira, então ele deve amar, tá? Cuidando da mulher novamente, fisicamente,
cuidando da saúde dela, vendo se ela não está bem, levando ao médico, provendo aquilo que ela necessita, né, para ter uma boa saúde, cuidando das emoções dela, não dizendo palavras agressivas que vão machucar essa mulher. Uma mulher que não tem um marido carinhoso, um marido atencioso, um marido que cuida dela, ela acaba adoecendo, tá? Vocês sabem as doenças psicossomáticas que as emoções acabam produzindo. Não é que é só psicológico. As emoções acabam provocando de verdade. Adoece mesmo, tá? Eu tenho manchas hoje aqui na pele de um período que eu passei de turbulência muito grande. E aí me deu na época tipo uma coceira, parecia uma psoríase, com umas manchas escuras em algumas partes do corpo. Depois eu fiz assim, 1 mês de alimento cru. Aí aquela coisa, aquela coceira, aquela alergia, sei lá o que era aquilo, passou. Mas as manchas ficaram. Eu tenho até que ainda cuidar, e já estou marcando aí com o dermatologista para ver isso. Porque as emoções acabam, seja provocado pelo marido, por filhos, por qualquer problema. Quando as nossas emoções não estão bem, acabam trazendo enfermidades. Eu sei perfeitamente que algumas doenças que eu passei, mesmo câncer, mesmo tendo a questão hormonal, que eu tomei os hormônios, mas eu também estava vivendo um momento emocionalmente difícil. E ainda tem mais um risco. Quando o marido não é esse marido atencioso, esse marido amoroso, que cuida das emoções, que procura ajudar a sua mulher espiritualmente, também, o que vai acontecer? Quando essa mulher coloca o pezinho fora de casa, lá no trabalho, na rua, na escola, não sei, vai sempre aparecer um que vai ser carinhoso, romântico, amável, que vai valorizá-la, que vai dizer, nossa, eu não sei como é que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Você é dona de casa, você é uma excelente profissional aqui no trabalho, e aí começa a encher de elogios, né? E aí, gente, é como assim, ó, é como alguém que está num deserto, né? Quando você vai para o deserto, vai fazer aí uma caminhada, digamos assim, leva sua garrafinha cheia de água, cheinha de água, você está bem abastecida, tá? Só que depois de um tempo no deserto, essa garrafa vai secar, não vai? Você vai consumir, chega uma hora que a garrafinha secou. E aí, gente, quando começa a aparecer alguém que vai jogar uma águazinha aqui nesse deserto, vai ser uma maravilha, né? Nessa garrafinha aqui vai devolver. Então, muitas mulheres estão por aí como uma garrafinha assim, ó, sem nenhuma água. Está lá naquele deserto, coração e as emoções totalmente, digamos assim, secos, né? Precisando de abastecimento. Precisando de pelo menos uma gotinha de água, porque em casa só tem palavras de desagrado, depreciação, não valoriza e ainda deprecia, o que é pior. Viu, maridos? É para valorizar, não depreciar. E aí, gente, olha o perigo, hein? Olha o perigo. O inimigo, ele vê cada coisa e ele fica, a Bíblia diz, como um leão, bramando ao derredor, procurando alguém para devorar. Aí ele vai, anda por aí, né? Faz igual esses motoqueiros que saem atrás de pegar alguém na rua para assaltar. Ele sai dando as suas voltas e, de repente, lá está uma presa fácil. Aquela mulher carente, que o marido maltrata, que o marido nunca olha o que ela faz em casa, que o marido nunca valoriza, fala mal dela. E quando o homem fala mal da sua mulher, pode também a mulher ser com a mulher também, né? A mesma coisa. Mas eu estou falando para os homens, né? Então, quando o homem fala mal da sua mulher, não é um seu corpo? Ele está falando mal dele mesmo. Quando ele deprecia essa mulher, ele está se depreciando. Quando ele humilha, também está se humilhando. Porque essa mulher, tudo que acontece, né, que você está provocando, vai voltar para você de alguma maneira. Então, você ficar falando mal dela, denegrindo a imagem dessa mulher, vai ficar ruim para você mesmo. É como se estivesse voltando tudo para você. Você entendeu? Então aí o leão, né, Satanás sai por aí rondando, passeando, procurando, dando umas voltas aí pela cidade.
e acha aquela mulher que está com a sua garrafinha de afeto, de amor, de carinho, de atenção, de cuidado, vazia, gente. Ó, sem nenhuma gota de água. Num deserto total. Vulnerável, uma presa fácil. Eu não estou aqui dizendo, olha bem, hein? Eu não estou aqui dizendo que homem ou mulher tenha desculpa para dizer assim, eu adulterei. Não, 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 não. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus por ter errado, cometido qualquer que seja a falha, qualquer que seja o pecado. O que eu quero dizer é que quando a garrafinha, tá? Do amor, das emoções, do cuidado, do carinho, está vazia e alguém aparece com água para você, olha, tem que estar espiritualmente bem, né, preparado, tem que ter uma moral muito boa, tem que ter a cabeça bem no lugar. E infelizmente a grande maioria hoje já não está mais tendo, né? E vai se iludir, né? Com uma situação lá fora que no futuro vai acabar no mesmo lugar aonde ela estava quando começou essa relação extraconjugal. Então, gente, Satanás sabe que uma família feliz é a maior pregação que existe. É um testemunho tremendo para convencer pessoas. E é por isso que ele trabalha diariamente, incansavelmente, para provocar, eu diria assim, uma ruptura, uma brecha na família para entrar e destruir. E uma família destruída, ela vai ter uma repercussão direta, né, na sociedade. Quando um lar é destruído, é como se a gente falasse assim, sabe, realmente não é possível ter uma família feliz. É como se desencorajasse os outros. E você, ao invés de ser um modelo, né, eu diria assim, de possibilidades, né, um modelo a ser imitado, né, você olhar e dizer, olha, puxa, tem ainda alguém feliz. Aí é o contrário, você acaba deixando as pessoas mais enfraquecidas. Porque não deu. Olha, fulana, que era um casal tinha um relacionamento tão sólido, acabou, imagino eu. Você entendeu? Então, agora eu quero levar você a uma reflexão, homem. Você que está ouvindo agora, que vai transmitir essa live para os outros aí, também reflita. Os homens que vão ouvir depois, preste bem atenção. Lembra da primeira live? Que a mulher deveria ser submissa a seu marido? E eu sei que algumas mulheres ficaram pensando, ai meu Deus. Mas eu recebi alguns retornos, viu, gente? De mulheres que falaram, nossa, que incrível. Tipo assim, eu realmente vi a importância, né? De uma mulher ser submissa e também a submissão vista por esse ângulo que eu apresentei semana passada. Que não é ser submissa para ser capacho, para ser inferior, para ser menor. É submissa por uma questão de funcionalidade. São funções diferentes. Mas nunca, nunca, nunca Deus vai dizer esse aqui é melhor, esse aqui é pior. Nós saímos de um período em que a mulher era considerada, né, nada. Lixo em algumas culturas. E aí a mulher se rebelou, a mulher lutou, agora é o feminismo. Aí agora estão querendo fazer o contrário. Homem não vale nada, homem não presta. Homem só serve para isso, homem só serve para aquilo, homem só trai, homem... E aí, gente, toda essa situação agora, que foi para o lado oposto, está trazendo outros problemas. E um deles está refletindo diretamente sobre a sexualidade dos filhos. Tá? O homem diminuído, o menino tem dificuldade de se identificar com esse pai e querer ser um homem também. Mas tem toda uma história em torno disso que eu não vou entrar aqui agora, tá? Influencia também, quando a família está desestruturada, vai influenciar também na sexualidade da menina. Por mais que preguem por aí 1001 histórias de que é por isso, por aquilo, a gente sabe que quando Deus ele instituiu a família e ele colocou
a função de cada um, né? Quando ele fez isso, ele sabia que isso só funcionaria dessa maneira. Aí o que que acontece, né? O homem não ama a mulher. Qualquer coisinha se separa, arranja outra, né? Ao invés de procurar ter responsabilidade e ir resolver as demandas da sua família, vai mexer com outra mulher que lá na frente vai acontecer a mesma coisa com essa mulher. E é mais uma família desestruturada, mais marcas que vão ficando, né? Bem aí para a vida inteira, né? Então veja bem, se o Senhor Deus disse é assim, ele sabe a estrutura feminina, como ele formou a nossa mente, né? Como a gente age e reage. E ele também conhece muito bem, perfeitamente, a estrutura masculina. Quando ele determinou a função de cada um, ele sabia que se eles assim agissem, o lar teria harmonia, tá? O lar teria harmonia. Porque tem que ter ordem, Deus é um Deus de ordem, não é um faz isso, daqui a pouco é o outro que faz e manda, desmanda, aquela confusão. E eu percebo que nós mulheres, às vezes a gente, quando o homem, a mulher quer que o homem mande. Ah, tem que mandar, eu quero um homem que seja líder, eu quero um homem que seja dinâmico, eu não quero um banana, não quero um homem mala, não quero um homem... Só que às vezes, quando o marido começa a agir diferente do que ela quer, da maneira como ela gostaria, aí ela começa a tomar a liderança, a pisar em cima da autoridade do marido e começa a fazer no lugar dele. O que vai acontecer com esse homem que você chama de banana? Vai ficar pior ainda. Ao invés de ser uma banana ainda em boas condições de você comer, vai virar uma banana podre, né? Porque nós, né, muitas vezes, não damos espaço para esse homem que já tem uma certa dificuldade de liderança se desenvolver. Então, ao invés da gente estimulá-lo, a gente vai podá-lo. Ele vai cada vez mais se diminuindo, né? Vai diminuir cada vez mais. A mesma coisa é o marido que tem uma mulher difícil, né? Às vezes o temperamento não é muito fácil. E ele só critica, ele só ressalta os pontos negativos dela. Ele não ama essa mulher, ela sente que ele não a ama. E uma mulher que já é assim difícil é porque é uma mulher ferida, que tem cicatrizes que ela já traz lá de... Pode procurar, a gente na terapia de família vê muito isso, né? Na terapia individual também. A gente busca lá atrás e a gente acaba descobrindo. E eu sempre vou repetir isso aqui, pessoas feridas ferem. Pessoas machucadas machucam. Então, ao invés de sentar e conversar com essa mulher, por que você age assim? Né? Eu me sinto assim quando você faz dessa maneira. Eu me sinto. Lembra que eu sempre falo que a comunicação funcional é eu me sinto? É como eu me sinto. E não atacar o outro. Então, a mulher ela vai começar a perceber que esse homem... Eu já vi inúmeros casos, gente, de pessoas que eram extremamente difíceis. De famílias disfuncionais, que a gente não chama de disfuncional, família doente, né? Mas que receberam um marido que as amaram de verdade. Que souberam compreendê-las. Orar por essa mulher. Uma vez eu vi um marido falando que ia deixar a mulher, que ia levar para a mãe da família cuidar, porque a mulher estava com uma depressão muito forte e tá. Aí eu virei para ele e falei, escuta aqui, você vai levar a sua mulher de volta. Você já fez 40 dias de oração por ela? Já jejuou por sua mulher? Então, gente, é muito fácil, né? Pegar e devolver. É lógico que tem situações extremas que a gente já colocou aqui, mas o plano de Deus é que essa instituição sagrada, que é a família, que eu falo que é uma empresa, né? Uma grande empresa, é que essa instituição, que tem suas demandas, que tem suas dificuldades, o represente aqui na Terra. Por isso que o inimigo ele persegue tanto, porque é a única relação que tem na Terra que Deus compara a relação de Cristo com a igreja. Veja, se eu falhar enquanto mulher, se meu marido falhar enquanto homem, essa, digamos assim, essa ilustração não vai acontecer. Como é que alguém vai poder ver o amor de Cristo por nós se o símbolo que é o marido não está amando, não está cuidando,
né, dessa mulher. Como que as pessoas vão conseguir ver no lar o amor de Deus se virou um verdadeiro inferno, um verdadeiro campo de guerra? É por isso que o inimigo batalha. Porque ele quer destruir um símbolo do amor de Deus pelo homem, pela igreja. Então, meus queridos, a coisa é muito séria, a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. Mas se Cristo falou que o marido deve amar a esposa como a si mesmo, então o marido precisa amar a esposa. Vá para a oração. Eu me lembro eu tenho uma amiga que ela disse que a mãe era muito difícil, mas muito difícil. Narcisista, difícil de relacionamento. Mas esse pai, ele tinha uma paciência com ela que às vezes os próprios filhos falavam: pai, eu não sei como é que você consegue ter paciência com a minha mãe? E ele ia lá e explicava, né? Ele tinha o amor de Deus na vida dele. Ele sabia que ele tinha que amar aquela mulher. E ele amou até o fim. Ele hoje é falecido, mas ele amou aquela mulher até o fim. Então é muito fácil a gente amar só os fáceis, né? Até os amigos, a gente só gosta de ficar pertinho de gente que é tão fácil, bonzinha, assim, que só elogia a gente, né? Mas, às vezes, a gente tem que cuidar daqueles que também não são tão fáceis assim. Mas o amor transforma. Porque no final da história de Jesus, aqueles discípulos tão difíceis, tão problemáticos, eles foram transformados pelo amor de Deus. Então, se houver amor no lar, de verdade, o amor de Cristo, não esse amor descartável, que tudo é descartável hoje, né? O amor também está assim. Então, não deu certo, joga fora. Mas, se você tiver um amor genuíno no coração, você vai ver muitas transformações acontecendo na sua família. Transformação dele, transformação dela, transformação dos filhos. Porque na psicologia sistêmica, que é essa que eu trabalho, de família, né? Terapia de família, a gente percebe que quando o casal se alinha, que marido vai para o lugar de marido, mulher vai para o lugar de esposa. Gente, parece um milagre. Eu até me emociono de falar. Os filhos também se alinham. Uma mudança profunda acontece. Então, nós precisamos urgentemente seguir essa receitinha de Jesus. Viu, Leuda? Que bom que você está aí. Parabéns, Jô, né? Eliane. Quando nós seguimos a receitinha, tudo vai dar certo. Porque não adianta a gente que é imperfeito. Essa semana eu vi um pensamento que eu achei incrível. Que o pensamento, ele traduz mais ou menos assim: você é perfeita porque é imperfeita. Então, o seu casamento, ele é perfeito porque é imperfeito. Como é, criatura, que você vai querer que o seu marido seja perfeito? Como é que você, marido, vai querer que sua mulher seja perfeita se você não é perfeito? A questão não é ter se casado com um homem perfeito ou uma mulher perfeita para essa relação dar certo. A questão é querer dar certo. Não é casar para ver se vai dar certo. É casar para dar certo. É fazer dar certo. Se você faz certo, vai dar certo. Então é por isso que eu estou lutando aqui cada vez mais nas igrejas. No próximo fim de semana eu vou estar lá na igreja da Jô, se Deus quiser, lives e tantas outras coisas para tentar passar o máximo possível para as pessoas, porque eu já apanhei muito, sofri muito no meu casamento, cheguei a ficar separado 1 ano, porque eu não tinha as ferramentas e nem ele para lidar com as demandas que vêm para o casamento. A gente casa achando que, nossa, né, a gente se dá tão bem, que maravilha. Mas, gente, lembra que tem um leão que fica bramando ao derredor procurando devorar? E ele sabe que estão indo para o altar 2 pessoazinhas tão ingênuas, sem experiência, imperfeitas, que se amam, mas que nem imaginam o que é uma vida a 2. Um imperfeito vivendo com outro imperfeito. E aí ele vai procurar trabalhar em cima disso, tá? Mas incentivo, eu quero terminar hoje
dizendo aqui para você, incentive aquilo que o seu cônjuge não tem. Ao invés de ficar só cobrando. Gente, se a pessoa não tem, ela não foi bem formada em casa, ou a personalidade, os traços dela não colaboraram muito para ela ser essa pessoa que você queria. Então, ficar cobrando muito, ficar exigindo muito, só vai piorar a situação. Com muita sabedoria você pode até estimular. Mas lembre-se que essa pessoa, ela pode ter um limite naquela área e você vai ter que conviver, de certa forma, com alguma dificuldade que, de repente, essa pessoa vai ter pro resto da vida. Ou você não tem alguma coisa aí que você sabe que continua errando até hoje e provavelmente vai até o fim da vida com esse erro, hein? Então, seja madura, seja maduro. Não queira exigir perfeição do outro, mas busca as ferramentas. Tem muita ferramenta que vai te ajudar a lidar com a dificuldade do outro. E só agora, para encerrar uma historinha aqui, um caso assim que eu acompanho aí, com um casal, ela me confidenciou, eu achei bem interessante. Ela falou, olha, meu marido, ele é incrível para me ajudar no serviço de casa. Ele é perfeito, eu elogio muito ele. E ele, gente, ao longo da vida foi cada vez ficando melhor. E aí ela falando de outras coisas que ela não gostava. E eu ouvi, tudo aquilo e depois eu falei, olha só que interessante. Você observou que aquilo que você elogiou o seu marido, a vida toda, ele se especializou? Ele ficou ótimo nisso? E aqueles problemas que desde que ela casou, que ela fica brigando, ele tá pior. Ou pelo menos tá igual, né? É assim a vida. Então, vamos fazer o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse pra gente. Essa é a lei áurea, né? Essa é uma regrinha infalível. Esse é o remédio que eu tenho que tomar todos os dias. E você também. Mas lembre-se, o seu casamento tem jeito. E não fique aí, eu sempre vou falar isso. Não fique empurrando os problemas com a barriga. Não é assim que uma empresa resolve os seus problemas e cresce enquanto empresa. Quer crescer enquanto família? Então, vá procurar ajuda, tá bom? Procure ouvir as lives, procure ler sobre o assunto, vá em encontros de família, faça a sua parte, mas ore muito, jejue pelo seu cônjuge. Sabe, gente, às vezes a gente só critica, mas quantas vezes você já jejuou pelo seu marido ou pela sua mulher? Hein? Antes do casamento chegar ao fim, porque alguns fazem isso até depois, somente depois, né? Que já está numa situação crítica. Tudo bem, deve fazer. Mas e antes de chegar ali naquele momento do limite já, agora acabou, chegou na gota d'água. Quando estava tudo bem, você jejuava e orava pelo seu marido, você pedia a Deus pelo seu marido, pela sua mulher, para que traços fortes, positivos na vida dele, no temperamento, enfim, né? Fossem fortalecidos, que a fé dessa pessoa fosse fortalecida, que Deus o guardasse, o protegesse dos ataques lá fora. Gente, a gente tem muita coisa para mudar. Muita coisa para mudar. E cada dia é uma lição nova que a gente tem que aprender. E à medida que a gente vai trazendo novas informações aqui, nós temos que pedir a Deus poder para pôr em prática, sabedoria. Porque uma pessoa sábia, tanto o homem quanto a mulher, vai ajudar a edificar a sua casa. Mas o tolo vai acabar derrubando. Bom, eu tenho que terminar, gente, com uma peninha muito grande que eu adoro ficar aqui. Mas a gente tem que dormir, não é? Tanto eu quanto você. E eu desejo a você um sábado muito feliz e que você realmente acredite que o seu casamento tem jeito. Lembrando que eu posso, tu podes e ele pode todas as coisas. Uma boa noite para você e um beijo no seu coração. Fica com Deus. Uma coisinha, se essa live te ajudou, não esqueça de compartilhar com alguém, porque vai ajudar mais alguém, tá bom?